coisas que nós precisamos ter. Primeiro, você precisa adquirir, se você quiser adquirir conhecimento teológico, você precisa ter uma teologia sistemática. Teologia sistemática, eu sempre vou recomendar mais, eu tenho trazido sempre aqui, que eu uso bastante. Esse livro aqui, por Meir Parmer, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, é uma teologia sistemática, pequeno, barato, está custando seus R$100 e poucos. E é acessível, né? Você tem Stanley Horton, você tem Strong, você tem várias, tem muita teologia sistemática, tá? E não é que as demais sejam boas, são ótimas, são melhores aqui, são mais completas que esse aqui. Claro, você pega um livro de 1000 e poucas páginas, ou de 900 páginas, pega um livro de 300, você vai ver a diferença. Tem mais conteúdo, é o tamanho da letra que muda, né? Tem muito mais citação, mas é o básico, você tem uma teologia sistemática. E você precisa ter um acréscimo que fala de doutrina bíblica, ter base, né, que fala de doutrina bíblica. Nós precisamos, porque, irmãos, as 13 maiores e mais importantes nós aprendemos aqui no curso teológico, mas nós não tem embasamento sobre isso. Eu digo nós porque nós somos alunos de teologia, a gente vai se formar, vai ter uma graduação teológica e se espera que quem tem uma graduação pelo menos saiba um pouquinho mais do que os demais da igreja. Não é que a gente sabe mais para usar disso a nosso favor. A gente está falando na escola bíblica aqui na terça-feira sobre que são os dons espirituais, não é para servir a nós, é para servir um propósito de Deus. Então o conhecimento que a gente adquire, que a gente vai adquirir, é para poder servir o reino de Deus, não é para nós, é para edificar a noiva de Cristo. Principal questão é ir para nós rebater as artimanhas do diabo. Como é que Jesus venceu o diabo? Na palavra. Então nós precisamos, e esses tempos tenebrosos estão aí instigando já a igreja a pensar de uma outra forma, irmãos. Se você perceber, não precisa ser muito conhecedor, mas olha para o mundo, você vai ao redor, a gente vê o mundo nos instigando a agir como o mundo, a fazer, não, mas pera, a igreja tem que se defender, a igreja tem que defender, sim, devemos ter líderes que façam isso, apologetas, defensores da fé, sim, né? Mas nós como igreja precisamos ter a nossa defesa na oração, no jejum, no clamor, porque nós somos igreja, nós somos um povo qualquer, então a gente tem que entender isso aqui. Estamos sendo instigados para o outro lado que não é essa igreja. Então precisamos. Pastor, como é que vamos fazer isso? Bíblia. Falei na escola bíblica semana passada aqui. Bíblia, mas como a Bíblia, sabe? Bíblia nunca vai te fazer mal. Podem comer em grandes doses que não vai te fazer mal. Tome sem, como é que é? Sem contraindicação, né? Podem se encher de Bíblia. O pastor Lucinho tem uma foto dele alguns anos passados aí, que ele aparece, né? Foi muito polêmica, né? A foto dele, ele colocou assim, e ele passou de jovem, né? 40 anos de ministério jovem, colocou assim na Bíblia, né? Como se estivesse puxando a cocaína, né? Mas ele estava puxando aqui, Bíblia, aspira para dentro. Claro que a foto foi chocante, é necessário, fazer cursinho meio fora da casinha mesmo. Mas é isso, assim, ter Bíblia, Bíblia no tutano, sabe? Lá dentro, né? Lá dentro do tutano. Na verdade, a palavra, quando diz assim, ó, que ela é mais penetrante que a espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas. No original, na palavra latina medula, quer dizer tutânio. A palavra está lá dentro do tutano. A medula é onde produz sangue. O sangue circula 11 vezes por minuto por todo o nosso corpo. Bíblia, quando temos Bíblia no tutano, ela está em todas as nossas atitudes, em todo o nosso ser, em todo o nosso interior. Posteriormente, na nossa atitude exterior também. Tem Bíblia lá dentro. Amém? Vamos para o nosso livro de hoje, gente. A lição de hoje é a última, né? Nosso tema de hoje, a gente vai ler um pouco hoje, porque o assunto é muito bom. E se eu ficar falando muito aqui, a gente vai perder muito. A gente vai ler um pouco aqui, um pouquinho de cada assunto, porque é muito bom. A gente está falando aí, concluindo, né? Nosso assunto de hoje é categorias de pecado. Eu acho muito interessante, irmãos, que a teologia, ela coloca o pecado em categoria. E pecado é pecado, né? Mas existe uma divisão dentro do pecado. E até o pecado é organizado, né? Irmãos, o inferno é organizado, irmão. O inferno é lugar de bagunça? Não. Se você ler lá, quando as potestades, principados, Jesus vai dizer, né? O apóstolo Paulo diz, a nossa batalha não é contra a guerra, contra o sangue, né? É contra os principados, potestades, os príncipes desse mundo, nas regiões celestiais, seja, isso são escalas de ordenança, de poder, de autoridade no mundo espiritual. E potestade não é só, irmão, parece que potestade é uma legião de anjos. Tem potestade também no céu, né? De anjos, não é só potestade contra o inferno. Não, potestades são camadas, são, vamos dizer que, legiões, são ordenanças, são poderes, são autoridades que existem no reino do inferno. Então, existe também. Reino não, que Satanás não é rei, né? No inferno. O rei é um só que Jesus. Satanás é um mero participante nesse grande, como diria um filósofo, né? Nessa grande. Ele usou o termo teatro, mas não é isso, né? Esse grande mover de Deus aí, Satanás é um mero coadjuvante que aparece de vez em quando ali. Quando aparece, faz coisa errada, né?
Vamos lá, introdução. Eu vou ler a introdução aqui, irmãos. O pecado é pecado, boa. Seja qual for o delito, como tal, é uma ofensa direta contra Deus. Salmo 51:4. Contra o próximo ou contra o próprio transgressor, tornando o pecador culpado com expectativa de juízo. Verdade? Se pecou, quebrou, irmãos, quebrou a lei, você é réu e pode estar à expectativa de juízo. Passou mais de 80 no semáforo, que eu falo sempre, vai ser multado, né? Pode ou não ser multado. O certo seria, né? Mas pode ou não ser multado. As escrituras verificam que uma inclinação ou atitude pode ser pecaminosa tanto quanto um ato. Um olhar concupiscente é tão pecaminoso quanto o próprio adultério levado ao efeito. Isso aí é tremendo, irmãos. Entretanto, são pecados pelos quais o perdão e a graça de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, purificam e perdoam. Não obstante, porém, o parecer escriturístico é de que certas classes de pecado não são para a morte, e outros que são para a morte. A teologia moral católica romana entende que o pecado possui dois aspectos, o moral e o venial. O pecado mortal e venial. Mortal extingue a vida divina na alma. O venial enfraquece, mas não destrói aquela vida. No pecado venial, o indivíduo realiza um ato, mas no íntimo anseia por ser o tipo de indivíduo que se opõe àquela ação. No pecado mortal, contudo, o pecador resolve não somente agir de um modo específico, como expressa nisso o tipo de indivíduo que deseja ser dentro daquela ação e através dela. O resultado é a morte espiritual. Vejamos o conceito político, né? Pecados para a morte. O irmão estava lendo isso aqui, cada um desses assuntos. Pecado para a morte, pecado que não é para a morte, é muito forte isso aqui. O pecado para a morte é o ipso facto, pecado imperdoável, sendo entendido como aquele que provoca a morte espiritual. Existe pecado sem perdão, irmão, tem que entender um conceito primário aqui, simples, objetivo da graça de Deus. Todo pecado tem perdão, exceto esses dois que vamos falar. Existe pecado sem perdão, e existe pecado imperdoável. Não tem perdão. Não há sacrifício porque mas o sangue de Jesus, porque esse pecado é o ato único da rejeição do sangue de Jesus, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Quem pecou, acabou-se. Pastor, sabe, a primeira coisa que eu faço, então aqui já dá um gelo, né? Será que eu não pequei? Primeiro, Stanley Orton disse que a primeira confissão, a primeira declaração de que você não pecou é o ato de você pensar: será que eu pequei? Isso é manifestação da mentalidade do tribunal da consciência. Isso quer dizer que você não pecou. Primeiro, se você tivesse ficado, eu não estaria sentado aqui. Glória a Deus. A primeira que eu vi falar isso aqui, irmão, estava no culto de ensino, o pastor Luiz pregando sobre isso aqui, e lembra, pastor, de fazer a gente ficar com medo, né, irmão? Parecia que estava lá, ele contava a história, parecia que nós estava lá na história, irmão. Meu Deus, dá uma olhada em volta. Ainda bem que nunca pegava, ele não falava muito sobre o diabo, né? Porque senão a gente ficava com medo do diabo, porque olhar em volta, o diabo está caminhando ali. Tanto que ele enfatizava aquela questão, parecia que trazia, né, para, não sei, eu andei 10 anos com ele, não aprendi aquele negócio. Ele trazia para levar para aquela esfera, parecia uma edição de história, né? Vai para aquela esfera lá, e fala, esse dia, no dia eu estava agarrado, eu falei o pecado do Espírito Santo, ele foi detalhando o que era o pecado, né? Do jeito dele, do jeito simples, mas do jeito poderoso, né? Simples, poderoso. E ele falando e tal, e eu, se Jesus amado, eu pequei, comecei a fazer uma lista na minha cabeça do que eu já havia pecado na vida, né? Porque nas horas que aperta, o cara confessa que não fez ainda, né? Já é aquele negócio de pagar os impostos, como é que é? Pagar a indulgência? Já comprava antes de pecar, já vou guardar aqui, porque eu vou pensar que vou pecar amanhã, tem guardado aí já, né? Imagina, mano, na indulgência, da pré-reforma, tinha gente com estoque de indulgência guardado, tinha lá de pecado, eu vou levar junto já lá, já peguei, já tá guardado aí, já tá pago, tá? Isso aí de manhã eu olhava o que ele tinha de estoque, o que eu posso pecar hoje, deixa eu dar uma olhada nas indulgências. Tem uma lista de pecar, ver o que eu posso pecar hoje, né? Então, isso aqui a gente brinca que é verdade, tá? Quando o Johann Beth, na Alemanha, numa parte da Alemanha onde estava Martinho Lutero ali, quando ele chegou lá, irmãos, e era o dia, a semana de Todos os Santos, para a memória, quando ele chega lá, ele chegou providencialmente porque sabia que podia vender muita indulgência aqueles dias. Ele chegou arrebatando já, porque ele queria fazer o nome com o Papa, né? O Papa estava construindo a Catedral de São Pedro, e ele fazendo o nome com o Papa, ele chegou vendendo mais de tudo, ele vendia, irmão, já antecipado. Se você acha que você vai pecar a semana que vem, já tem esse pecado aqui, ó. Se você pensa que você pode cair aqui, ele já vendia antecipado. Ele não contava com o monge, né? O Lutero estava esperando ele chegar ali. Quando ele se aproximou, o Lutero já pegou na chegada já.
Foi para lá, já chamou de tudo mais um pouco já, e foi lá e pregou, literalmente ele pregou, porque nas portas das catedrais era lugar onde colocava os avisos. Foi lá e pregou, não foi que ele pregou, ele pregou lá na porta, lá, as teses. E aí chamou, se você ler as teses, eu falei que Lutero não era muito crente, não, irmão, Lutero era bem católico. As teses que ele coloca, tem muita tese lá que depois se arrependeu, não, porque ele escreveu depois livros que comentam sobre aquilo, né? Mas o Betzel vai sair correndo ali, né? Então, classe de pecado, olha só que interessante, vamos para a Bíblia. Mateus 12, 22. Alguém abre para mim Mateus 12, 22. E outro abre para mim em Hebreus 6 e 4 ou 6. Vamos falar sobre duas classes de pecado aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na página seguinte, a página 68 ali, né? E aqueles que já foram iluminados. Eu gosto muito, isso aqui vai dar uma discussãozinha básica, que eu quase nem gosto. Olha só que interessante. Primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo, já estou falando sobre ela, né? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Tem uma coisa que, deixa eu ver se eu acho já na frente aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Segundo Strong, quem comete esse tipo de pecado, deixou de ser receptivo à influência divina, mesmo quando essas exercem com maior força que Deus considere idôneo para o seu uso na administração espiritual. Deus pode perdoar qualquer pecado, no entanto, a pessoa obstinada em seus erros não é suscetível, ou seja, não ao arrependimento, não consegue se arrepender, que implica numa mudança de mentalidade. Aqueles que temem haver cometido esse pecado dão boa mostra de que não caíram nele, né? Não tem. A blasfêmia do Espírito Santo é você atribuir, primeiro, irmãos, tomemos cuidado com isso, atribuir manifestação de Deus à obra do diabo. Isso é blasfemar com o Espírito Santo. É preferível a Bíblia diz que para nós julgarmos outras coisas. A gente dá um debate ali, porque julgamento não é do crente. Não, com a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós temos que julgar todas as coisas, sim. Nós não está no nosso poder nós julgarmos e decidirmos a sentença. Porque existe o que é julgamento, irmãos? Julgamento na Bíblia, estamos dizendo que nós podemos, o que? Você observar e você pôr no teu coração o que está errado e o que está certo. O que você julgar e você declarar a pessoa, você tomar o veredito para você, é você declarar que é culpado ou que é inocente. Isso não está na nossa mão. Aí vem o termo, porque se você julgasse, vocês não julgassem, não seriam julgados. Agora, porque vocês julgam, vocês são condenados. Porque eu estou tomando para mim uma posição que não é minha. Eu sou testemunha. O que faz uma testemunha? Alguém que viu um ato e pode dizer se é certo ou se é errado. O que faz o juiz é declarar se o que a testemunha está dizendo é verdade ou não. E declarar o culpado ou inocente. Quando nós tomamos a posição de juiz, eu declaro quem é. Eu observo e declaro culpado. Isso é errado. Quando eu sou testemunha, eu digo, eu observo e eu sei se é verdade ou não é. Porque eu testemunho. Isso é ser testemunha. E a Bíblia diz julgar em todas as coisas. É para você observar, analisar e ver se é certo ou se é errado. Não para você julgar, analisar se é certo ou se é errado e se o cara está errado ou está certo. Não, é para você isso. Para você analisar. E essa é a questão. Mas a pessoa está julgando, quem julga, quem vai lá e declara culpado e inocente, aí sim está errado. Não foi dado poder de juiz, mas nós somos testemunha. Veja a questão jurídica por trás. Existe um réu, quem? Todo pecador. Existe um promotor, quem? O diabo, o acusador dos nossos irmãos. Existe um advogado, quem? O nosso Cristo. Existe um juiz, o nosso Pai, e existe testemunhas que foram comprados pelo Senhor Jesus. Então, tem que entender a posição nossa. O diabo vai nos acusar sempre, vai acusar os pecadores sempre. O nosso advogado vai interceder sempre por nós. As testemunhas somos nós daquilo que estamos vivenciando, que vivemos e que vivenciamos agora. Quem éramos e quem somos agora. E existe um Pai que nos torna de réu, de condenados a inocentes pelo sangue de Jesus, pela justificação do sangue de Jesus. Então, essa questão de julgar, preciso entender isso. Eu não posso, eu não devo, irmãos, por primeira coisa, para não arriscar, declarar que aquilo é de, tinha muito disso na Assembleia de Deus, irmãos, e tem até hoje. E vou dizer uma coisa para você, eu prefiro meninice na igreja do que o pessoal mais frio do que turma de cemitério, né? Mas existe muita meninice na igreja. Nós pentecostais gostamos disso, nós gostamos disso. Existe sim, existe meninice na igreja. Já existiu bem mais, tá? Hoje em dia está tranquilo, hoje tem meninice na igreja, irmão, hoje está relax. Falava com o pastor Levi ali antes, né? A gente trabalhou na mesma igreja com 30 profecias no culto só. Quem é que prega 30 profecias?
estou pregando um dia lá, eu estou pregando um culto de ensino, substituindo o presidente, né? Quando o gato não tá, né, irmão? Quando o gato tá, não é assim. Quando o pastor estava lá, o pessoal não levantava para você ver mensagem, mandava sentar, né? O pessoal era louco, né? Essa vergonha. O pastor Josivan Rodrigues fez isso nos Gideões. Josivan, né? Rodrigues, aquele grande pregador de Gideões, né? Perdão. Ele está pregando, o cara se levantou em profecia e viu o vídeo da semana, ele, o vídeo antigo, veio e ele veio para frente, a igreja, aquele barulhão, tá lá, Marco Feliciano, toda aquela penca de pastorzão no público e tal, veio um cara do meio do saltar, vem lá profetizar, quando vem pôr a mão na cabeça dele, põe a mão na cabeça do cara assim, e segura ele assim, vai andando, e o cara vem e tal, e já a profecia está comigo, eu sou o profeta agora, só falta dizer, senta aí, a profecia está comigo, Deus falando aqui, não vai precisar de outro Deus falando lá, ou um dos deuses aí, falando certo. Se Deus não é um só, né? Então peraí, Deus não pode se contradizer. Eu gostei, nunca tinha visto isso. A profecia está comigo, eu sou profeta agora. Está na Bíblia, a Bíblia está comigo, a mensagem está comigo. Então, a meninice, sim, irmãos, existe, mas não nos cabe a nós dizer assim, é da carne, é de Deus. Ou de repente eu estou julgando que é uma coisa da carne e é de Deus. Ou de repente você quer do diabo. Aí a coisa fica brava. Então, usemos de sabedoria. Sabe o que mais nós temos? É guardar dentro de uma... A Bíblia diz que é uma coisa que é cheia de peçonha e veneno, mortal. A língua. E a Bíblia diz, por isso que ela foi posta atrás de cadeias. E cadeias duplas ainda, né? Você nem já pô. Sabe? E hoje em dia tem a máscara, né? Então... a Bíblia diz que é cheia de peçonha mortal. Irmãos, de peçonha, ou seja, veneno mortal, que a peçonha é injetada. Cheia de peçonha mortal. Ninguém consegue dominar ela. Todos os animais são dominados pela boca da Bíblia. Mas ela, e Davi foi tão sábio, e Davi que era um cara que era sábio ao falar, se põe uma guarda na minha boca, 600 soldados. Tamanho da boca da vida, né? Põe isso, vai ter gente que está no batalhão inteiro, nem 600, põe a infantaria do exército, pelo amor de Deus. E por isso que a Bíblia foi posta atrás de cadeias. Os dentes são cadeias afiadas ainda, né? E mais de uma em cima para fechar, fica ali atrás fechado. Vamos lá para a Bíblia. Mateus 12, 22 e 23. Quem achou, lê para mim. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? 22, 23 também? Sim. Então, quando eu acho que não é bem. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Olha só que interessante que ele diz antes, no começo do versículo. Eles olham assim, isso aqui é por estar expulsando os demônios pelo diabo, pelo poder do diabo. O que não é poder de Deus, é o poder do diabo. Deus é o príncipe do demônio, sabe? Estão dizendo o seguinte, olha, aí Jesus vai lá e rebate, espera isso, para dividir, não subsiste. Jesus é tremendo, né? Jesus, eu digo era tremendo, Jesus é tremendo, né? Se eu estou expulsando demônio por demônio, peraí, então tem uma coisa errada aí, né? Mas isso é atribuir, é uma forma de atribuir a ação de Deus ao diabo, sabe? E, irmãos, eu já vi tanto disso. Isso não prefigura, eu quero que você entenda, não quer dizer que a pessoa que agiu assim também já pegou com o Espírito Santo. Você vai lembrar de alguém que já fez isso, né? Eu estou dizendo que é um risco danado, tremendo, porque Deus, ainda que a sua misericórdia aí é uma questão muito grande, se renova cada manhã, enfim, mas se a pessoa consciente, eu entendo dessa forma, e a Bíblia me dá o direito de pensar assim, consciente, agir dessa forma, está pecando com o Espírito Santo. E aí você pode analisar pessoas que já fizeram isso e vivem uma vida hoje desgraçada. Eu tive algumas sessões assim, irmãos, e tem pessoas que eu corrigi, assim, cara, não fala isso. Tu não sabe, não fala isso. Entende? Então, é uma questão muito intrínseca para a gente ficar julgando isso. Dizer, mas não, julgar, analisa. Não está no teu poder declarar, decidir a sentença. E aqueles que são, olha só, esse texto, eu amo esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, vamos ler aí. Vamos ver se é esse o texto. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Lembrar depois de serem eliminados. Quem achou pode ler.
Bom, nem porque não trouxe Bíblia junto. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, irmãos, olha que forte esse texto aqui. Eu nunca falei sobre isso, a primeira vez que eu falei sobre isso aqui. A primeira vez, eu sempre fugi de comentar sobre isso, mas hoje até porque o livro nunca, não lembro do livro ter trazido esse assunto dessa forma, só falar sobre a blasfêmia. Até porque talvez você nunca ouviu falar sobre isso que a gente vai falar agora. Eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né? Mas isso aqui, olha interessante, vamos dizer que Paulo escreve, os escritores hebreus, ele diz o seguinte, que é impossível, o texto é claro, não Sérgio? É impossível que alguém que foi iluminado, que provou do Espírito Santo, como é que diz a sequência, meu Sérgio? É impossível que os que já uma vez foram iluminados provarem o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Olha, ele vai dizendo sobre tudo, ou seja, quem teve, não é o irmão do cara que veio para a igreja e citou Jesus hoje e foi para fora amanhã, é alguém que teve uma experiência profunda, alguém que conheceu o Espírito Santo, alguém que recebeu do Espírito Santo, alguém que vivenciou das promessas, porque aqui, o escritor vai falando algumas categorias, algumas características da pessoa. Continua. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Olha só, irmãos, nós dizemos o seguinte, não tem arrependimento mais. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha só, de novo crucificaram por quê? Estão tornando, esse novo crucificaram, quer dizer o seguinte, tornaram a crucificação de Jesus sem poder nenhum. Tipo assim, para eles não valeu de nada. E aqui temos que entender quem é esse grupo, irmãos. Aqui aqui eu vou entrar numa questão minha, tá? Na minha posição, não estou dizendo que seja assim. Aqui digo eu, não o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, né? Aqui meu pensamento, tá? Aqui fala alguém que teve uma experiência profunda com Jesus. Eu não estou falando de desviado, o cara desvia e volta, pode dizer 10 vezes, se ele voltar 10 vezes, se arrepender as 10 vezes, e tiver encontro com Jesus uma hora, voltar tudo quebrado inteiro, pronto, não tem que negar isso, não tem que dizer que o cara não vai ser salvo. Ninguém, não cabe a nós. Eu estou totalmente dizendo, baseado no que eu entendo sobre isso, que eu sempre pensei sobre isso, mas nunca falei. Aqui está falando de pessoas que tiveram uma experiência profunda com Jesus, não é uma coisa pequena. E aqui está falando de alguém que teve essa experiência e não somente desviou, porque tem o desviado, irmão, que o cara é mais crente que a gente. Chega perto dele, tem um temor, não fala de crente. Eu fico observando, irmão, vi a gente que foi assaltar, a assaltante foi assaltar, quando chegou na frente, foi assaltar e viu que era crente, já vi isso aqui, irmão, vi vídeo, o pessoal filmando, o cara puxar a arma no vidro, quando olhou assim, não é crente, olhar para o vidro, desculpa. Sabe? Já vi isso. O quarteto de adoração, adoração, o quarteto dele, foi sequestrado. Quando descobriram que era um crente, soltaram com boi, com tudo que eles tinham junto lá. Não, pelo amor de Deus, vão embora. E olhem por nós ainda. Sabe? Essa semana, irmãos, você viu aquele pessoal morto em Jacarezinho lá no Rio de Janeiro? Aquela ação policial lá, gigantesca lá, que a gente não torce pela morte de ninguém, mas a Bíblia diz que o soldado guarda seu soldo, e se o soldo for eliminar bandido, a Bíblia diz para ele fazer isso. Né? E aí, esse pessoal foi morto lá no Rio de Janeiro. Qual foi a mensagem que pegaram de áudio? Nós estamos cercados, ora aí. Você é desviado? Ora aí, ou seja, ora por nós. Nós estamos encurralados, não tem saída. Quando a polícia cercou eles, nós estamos encurralados, ora aí. Desviado. Isso é a diferença entre aquele que desvia, aí se cumpre aquele texto. Ensina a criança o caminho que deve andar, crescendo jamais desviará dele. Aqui não está falando de sair da igreja, está sabendo de saber qual é o caminho. A pessoa é desviada, mas isso é que nem passou. Ele escolhe não estar na igreja, mas ele não nega a Cristo no sentido assim, ele não deixa de crer que o Senhor Jesus é o Salvador, ele tem essa consciência. Ele tem consciência. Né? E quantas pessoas já vão dizer assim? Não é apostatar da fé, né? Então, quando eu apostatar, é a mesma coisa dizer assim, não, eu creio em Cristo e tal, depois não, Cristo não é verdade, agora é macumba. Isso é isso, já entendeu? Vi. Aí, entendeu? Não, o certo é então a pessoa se desvia, mas ela não perde, ela nunca mais deixa de crer naquela verdade, ela só escolheu não estar aqui. É porque o pecado transtorna a mentalidade dela e ela não se vê em condições de estar dentro da igreja, porque daí o diabo primeiro joga na cara dela quem ela se tornou e quem ela é. Ela não é mais digna do céu, na cabeça dela. Mas ela não nega que Cristo é o Senhor, ela continua tendo temor. Eu vi uma vez de um vídeo, né, um homossexual.
vive bêbado. Nós saímos várias vezes da teologia, eu tinha jovens aqui, e ele cita vários versículos da Bíblia. Ele chama ele de mito, vive de bicicleta, meu, fora das ideias das drogas, comeu o cérebro. Mas ele é um crente, até a irmã que ora aqui, Miriam, ela diz que conhece os pais dele, eles são crentes, e ele é um cara que conhece a palavra. Está escravizado pelo pecado, porque é resultado do pecado. Lembra que eu falei sobre o pecado ser o limite, irmãos? A quebra do pecado gera a legalidade para o diabo atuar. O cara pecou, o diabo tem legalidade. Tem que entender isso aqui. Sem legalidade, o diabo não é na nossa casa. O diabo não age na nossa casa, irmãos. Ele age na nossa casa, age na nossa vida quando há legalidade. Ele vai ficar tentando como o leão ao redor. Ali ao redor, esperando uma vaguinha ali para ver se acha um lugar para estacionar ali. Mas ele vai ficar ali, ó. Ele vai tentar, ele vai nos oprimir, mas ele não pode tocar em nós. Olha para Jó, eu preguei sobre Jó no domingo passado. Não. Deus assim, vai e toca assim. Agora vai, toca na vida. Ou seja, o freio de Deus está na boca dele. Não, cara, até aí, acabou. O cara está podre, ela não morre porque a vida não tira. Porque o freio de Deus está na boca dele. Agora, o que dá legalidade, por isso que os amigos de Jó não aceitaram a situação de Jó, que fosse uma aprovação, dizendo que pecou. Porque é impossível que alguém sofra isso aí sem pecado. Essa é a ideia, que vamos ver depois, aqui no livro também fala sobre isso, a condição de várias crenças do mundo que tem essa ideia de que juízo de algum Deus sobre o ser humano. Então tem essa questão de legalidade, mas agora a pessoa que conhece, eu vi esses dias um homossexual, né, fazendo programa e tal, passou para um carro, crente, botando na igreja, o cara cantou o Indar com uma voz linda, ele disse assim, olha quem eu me tornei por ter deixado Jesus, olha quem eu me tornei por ter deixado o Senhor, não tem mais voz. Essa parte é o que o pecado vai na mente da pessoa, se acha indigno do céu, eu não tenho mais jeito para mim, mas é que eu estavam filmando, né, e os caras dentro do carro cantando com ele, sabe, irmãos, eu já vi, irmãos, eu recebia dízimo, depois que eu era novo na fé também, novo ministério, novo em tudo, 2 anos de fé, eu estava dirigindo igreja, né, eu tinha aprendido na base da pancada, eu nunca mais, porque a Bíblia diz, mas não recebi nada, né, de mulher rameira, mas eu recebia dízimo de uma prostituta, toda semana eu mandava a filha dela trazer dízimo na igreja, era desviada, era prostituta, então hoje eu aprendi, né, eu não recebi dinheiro de mulher rameira, mas entende, tudo isso é alguém que tipo, sabe, tem um conhecimento de si, mas o pecado transtornou, isso é diferente, isso é pecador. Agora, esse tipo aqui que o escritor de Hebreus fala, é de alguém que rejeitou, é a pessoa que sabe que não aceita mais essa verdade, que rejeitou Cristo. Esse tipo de gente corre um sério risco de incorrer aqui, tá? Tem gente que saiu da igreja, irmãos, eu já vi isso aqui, saiu da igreja, foi para macumbaria, sabe, para terreiro de Umbanda. Quem conhece, ouviu falar na Gedália Braga, uma grande pregadora, pregou no país todo, para ir na Europa, ela pregou para nós, a gente ficou conhecido, e a gente foi levar em Navegantes pegar o voo no aeroporto, estava cuidando de Otacílio Costa na época, e ela ficou lá no hotel, depois a gente levou, a gente conversou várias horas de estrada, e ela foi contando, ela desviou, com 14 anos, era uma menina, né? Na época a igreja muito radical, e um dia ela foi com um vestido um pouquinho mais escuro na igreja, na época, nossa, se estivesse parecendo Canela, já era disciplinada. E o pastor de mão na frente daquela igreja enorme, aquela igreja lá no norte, né? Enorme, gigantesca, disciplinou ela lá e ela nunca mais, ela cresceu, a gente jurou, com 18 anos não vim mais para a igreja. Completou 18 anos, desviou, ficou a vida inteira fora. Foi para macumbaria, foi para um monte de coisa. Se envolveu em tudo que se pensa. Um dia ela veio, ficou do lado da igreja para não entrar no culto, e porque fala que a tia dela estava na igreja, pediu o porteiro chamar, o porteiro veio chamar e voltou, disse que a tia dela estava cantando no coral. Quando começaram a cantar no coral, ela ouviu o hino que ela tinha ouvido com 14 anos de idade, 15 anos, ela ouviu o hino que ela gostava de ouvir, aleluia. Quando ela ouviu o hino, ela disse que ela não sentiu mais o corpo dela, ela só se lembra de estar com o joelho no chão na frente do altar. Essa é uma das maiores pregadoras que eu vi nesse país. Tem mais, entende, como esse risco existe muito tempo, aí tem gente que eu também conheci, que tiveram os altares do país aí, pregando para tudo que é lugar, e tiveram um final de vida desgraçado, sem nada. Mas daí te pergunto, eu olho para o teu testemunho e vejo assim, ela se criou na igreja, mas ela ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Existe essa questão também. Existe essa diferença, porque vir na igreja não significa ter um encontro. Então eu sempre digo assim, uma pessoa que veio, se saiu e voltou, das duas uma, ou ela apostatou, ou ela na verdade nunca conheceu a Cristo. Nunca teve encontro, porque ela viveu, muitas pessoas vivem uma religiosidade
lá fora e vêm para a igreja e vivem uma religiosidade aqui. Não quer dizer que teve um encontro genuíno com Cristo. Agora, quando a pessoa teve um encontro, ela recebeu o batismo do Espírito, quando ela sentiu a presença de Deus, aí não volta mais. Essa questão, aí não tem, aí fisgou. Aí você pode fazer a coisa errada, você pode se desviar, mas você sente, você sabe que está errado. Você tem noção, você não nega mais, né? Você não nega Cristo. E a gente vê isso nos desviados, né? Sim. E existe essa questão, gente, porque isso aqui é um ponto chave, tá? Isso é um ponto chave, então nós temos que cuidar sobre isso. Ele está dizendo que é impossível. Paulo, o escritor de Hebreus, diz: é impossível. Claro que nós temos que entender que não é impossível para Deus. Existe o outro lado, né? Mas o escritor diz assim: é impossível. Alguém que acha conhecido e vai dizendo várias coisas, porque ele está crucificando Cristo de novo. Ou seja, ele. Sabe por que crucificar Cristo de novo? Quer dizer que o sacrifício de Jesus é insuficiente. Então, logo ele está sacrificando Jesus de novo. Ele está sendo réu 2 vezes da cruz de Cristo. Isso é tremendo e existe isso, irmãos. E tem gente até hoje, fora aí, morrendo. O pastor Ulisses sempre contava uma história, sempre contava a história pra gente. Talvez alguém tenha ouvido. Ele contava o seguinte: ele tinha um irmão na igreja, foi tesoureiro a vida inteira da igreja. E aí um dia brigou com o pastor, enfim e tal. Brigou mesmo, brigou assim esculhambou o pastor. Uma época de muito respeito que hoje quase já não tem, infelizmente. E ele foi, o cara desviou. E esse pastor foi mudado, foi para outra cidade, foi para longe, enfim. E o cara começou a adoecer. Resultado, vai cortar a história. O pastor Luiz disse que ele estava pele e osso. Os médicos mandaram para casa para morrer em casa e não explicavam como é que não morria. Os médicos diziam assim: não tem explicação como é que esse homem está vivo. Ele não comia, ele não dormia, ele não bebia, ele só gritava o dia inteiro de dor. Até que um dia ele disse: chame o pastor fulano de tal. Chamou o pastor entrou pela porta da igreja, ele disse, entrou pela porta do quarto dele. Quando entrou pela porta do quarto, ele respirou fundo, ele disse: eu peguei contra o Espírito Santo, eu roubei da igreja tantos anos, eu desviava disso da igreja. E foi confessando um monte de coisa e tal, e ele disse assim: me perdoa, respirou e morreu. Sabe, é claro que aí implica uma questão de que ele teve consciência, então eu já não sei se ele pecou com o Espírito Santo mesmo. Mas eu ouvi esse testemunho de um familiar, não lembro se desse pastor, só não comentou essa questão de roubar e tal, mas que tinha ficado uma mágoa. E ele disse que... Eu ouvi algo assim. Mas eu vi alguém que testemunhou, deu o nome, quem era o pastor, tudo direitinho, para onde que ele foi, de que cidade, aonde ele estava. Ele estava, na verdade, numa casa de repouso para pastores, assim, que é... Sim, eu vi esse testemunho também. E deram... O pastor Ezequiel Montanha foi quem orou por ele. O pastor Ezequiel Montanha foi o pastor que ele tinha... Eu lembro, foi aqui inclusive, mas eu não lembro quem era o pastor, mas eles falaram, deram os nomes, tudo, disse quem era a pessoa, deu o nome do obreiro, tudo, quem que era que teve essa situação, né, e contou dessa situação. Você entende, irmão? Então, pastor, tem perdão para tudo? Tem, mas há 2 questões aqui muito interessantes que você não tem, que parece não ter perdão. Então, existe a questão. Mas, meu querido... A senhora não é isso. Pecados na morte. Pecado não para a morte, ou seja, tem coisa, não é para a morte, né? Definitivamente o pecado que pode ser perdoado. Entretanto, o pecado não para a morte pode levar aos pecados mortais, ou seja, começa por uma coisinha ali e vai indo, né? É um ciclo vicioso. Esses são pecados para o arrependimento, que levam ao perdão. É claro que tem que ter arrependimento. Irmãos, tudo e qualquer erro que existe, ele só pode ser sanado por uma coisa: arrependimento. Arrependimento leva o quê? Reconhecer que errou, pedir perdão, se consertar. Mas tem gente que fica ali, mas eu morro e não peço perdão. Vai morrer mesmo. E vai para o inferno. E vai para o inferno. Alguém me mandou mensagem esse dia para mim: pastor, é o seguinte, eu me oriente. Beleza, né? Eu gosto, né? Me fala assim, me deu uma palavra aqui, beleza. O que sobre o quê? Não, porque eu tenho um negócio assim, ó, e olha, porque eu tenho uma mágoa do fulano de tal, mas porque ele fez isso para mim, já tenta se justificar. Ele fez isso porque passou olha, pastor, a gente não foi pro braço, porque eu ouvi tudo, eu ouço de todo lado, né? E eu sempre uso um termo, eu sempre vou fazer uma análise fria sobre porque eu estou ouvindo um lado só, então como é que eu vou julgar? Eu tenho que ouvir os 2 lados, pelo menos, né? Mas não, eu vou fazer uma análise fria baseada nas suas verdades. E baseado nas tuas verdades, tem que fazer uma coisa: o quê? Procurar e pedir perdão. Meu Deus do céu! Porque foi ele, exatamente porque foi ele, tem que pedir perdão. Porque se fosse você, era o contrário. Porque o reino de Deus não é como o mundo. Deus te dá uma aula para isso. Eu acho que não sei se gostou, mas enfim.
está falando comigo até hoje, não está? Eu disse, não, te pede minha opinião, são dois, pedindo minha opinião? Veja bem, irmãos, veja bem. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Porque justiça, lembra que eu falei de justiça? Justiça para nós é o quê? Quem errou deve pagar. Isso é justiça para nós. Porque quem errou deve pagar. Código de Damião. Quem errou deve pagar. Olho por olho, dente por dente. Acabou. Isso é justiça para nós. Justiça para Deus. Quem errou, se arrependeu, é perdoado. Mas como? Mas como Deus? Podemos a Bíblia então. Justiça para Deus é isso. O que é justiça para Deus? Se teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Vai até ele. Não espere vir até ti. Vai até ele. E se tu, vindo ao altar, lembrar do teu coração, ou seja, Mateus fala disso claramente, Mateus 18. Mateus 18 eu amo. Se vier trazer uma oferta perto do altar e lembrar que tu tem algo com teu irmão, deixa a tua oferta. Vai até o teu irmão. Reconcilia-te depressa com ele e aí vem e traz a tua oferta. Deus está dizendo nesse texto, nem me venha com adoração, se está brigando com teu irmão, nem venha, nem ouço. Deus diz o seguinte, nem venha com adoração, com oferta, com culto, com coisa nada. Se tu tem uma coisa com teu irmão, não venha, tem perdido, eu não vou receber. Reconcilia-te depressa, não é? Amanhã eu já vou ligar para a gente se encontra na rua e tal. Ou aquele negócio, me perdoa aí e tal, aquela coisa, me perdoa, paga nas costas, me perdoa aí, irmão, né? E tal. Deus diz assim, vem, faz. Deus, irmão, às vezes eu penso que Deus olha para nós assim, mas vocês são um bando de boca aberta. Vocês não estão vendo que eu vejo a intenção no coração de vocês? Eu estou vendo, vocês estão fazendo isso aí só para um ligar de consciência? Vocês não estão perdoando coisa nenhuma, eu estou vendo. Eu estou vendo, Senhor, eu bati, Jesus, me abençoe. Não te abençoe. Sem vergonha, vai lá se consertar. A Bíblia diz que o Rei do Céu olha para nós, na sua habitação, e ri de nós, zomba de nós, porque vê quem nós somos. O Rei do Céu olha para nós assim, meu Deus, aquela coisa chorando. A Bíblia diz que Esaú também com lágrimas buscou arrependimento, não passou nada. Continuou, uma terra seca, né? A família dele foi uma guerra só, um povo amaldiçoado, mas com lágrimas como? Não teve arrependimento nenhum. Mudou alguma coisa? Não, agora, irmãos, o coração, sabe, eu tive experiência, irmãos. Eu fui magoado durante anos, eu fui perseguido por uns 10 anos na obra integrada, eu fui perseguido porque Deus me abençoou de uma hora para outra. Eu não sou filho de crente, não tenho ninguém no ministério para me defender, nunca tive ninguém que dissesse, vou indicar o fulano, nunca, e Deus me abençoou. Eu vou fazer o quê? Deus me abençoou. E se Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, vou fazer o quê? E eu louvo a Deus porque eu sou Jacó, então não fui Esaú, né? Mas Deus me abençoou, sou muito grato a Ele por tudo que Ele me deu, mas eu sofri muita perseguição. E foi passando o tempo, fui calejando, eu fui criando mágoa, e eu não tinha mais espaço para eu tomar cerejeito. Aquela coisa ruim, e um dia eu estou numa igreja orando de manhã, consagração, a igreja estava longe, e eu feliz porque eu estava longe dessa pessoa, então agora a gente coisa ia mudar, né? A ideia de distância, a distância não muda o que está lá. E eu comecei a orar naquela manhã, Senhor, tira as coisas do meu coração, Jesus. Tira do meu coração, Jesus, ora por ele. E eu comecei a gaguejar, comecei a orar, comecei a abençoar ele, abençoar a família, a casa, o trabalho, aquele tipo, foi abençoando. Deus me tomou, deu uma paz no meu coração, saí para fora da igreja, peguei o telefone e disse, pastor fulano tal, me perdoa. Silêncio do lado do telefone. Ele me perseguiu, me perdoa, eu quero olhar na tua cara e dizer, paz do Senhor, quero te abraçar em Cristo Jesus, me perdoa por favor. Silêncio. Me perdoa, eu disse, te perdoa. Entrei na igreja e nunca mais saiu. A gente carregando peso nas costas, nossa, por não perdoar e não pedir perdão. Não, porque ele errou, ele tem que vir. Irmão, desde quando saía de Deus, né? Tem que vir se humilhando ali, ó. Isso aí é juízo. Largue mão, né? Isso aqui é um de ensino, né? Motivo da igreja, esse olha, se eu prego por isso, nem que eu estou juntado nisso. Pastor, isso é válido também só para para quem não é irmão em Cristo, né? Sim, fora, mais ainda, irmão. Mais ainda, né? Porque eles são cegos. Mais ainda. Que tem que ir ainda. Se manifesta em vós, sabe, nós, a luz que é em Cristo. Irmãos, se não quiser, pastor, mas eu vou pedir perdão. Irmãos, eu pedi várias vezes perdão para as pessoas que me fizeram mal. Irmãos. Eu pedi, porque eles vão continuar fazendo mal para minha mãe, o que faço? Que Deus, meu Deus me defende. Sabe, mas o meu coração está em paz com Jesus. Eu aprendi a não guardar mágoa. Com o passar do tempo, eu aprendi a não guardar mágoa. Então hoje, eu sou tão grato a Jesus por isso. Quis me encher aqui, irmão, na hora dentro de mim, aquela coisa, fora eu me engulo, eu vou para casa, choro, mas estou em paz. Paz do Senhor.
Vamos pro sério, glória a Deus. Eu tenho lutado para ver uma vibe espiritual. Falei esses dias aqui no culto de domingo. Aqui, ó. Eu tenho lutado para ver no sobrenatural, irmãos. Não estou nem aí para esse mundão. Não estou nem aí. Olha, irmãos, olha, eu tenho casa interior, tenho casa lá. 7x9 minha casa, 8x9. 8x12. Pega uma casa. Estava abandonada, fechada. Fechada. Vai mais adiante. Vou lá, vou fazer uma reforma aqui, Jesus. Quem viu meu carro reforma? Podia trocar de carro, onde podia trocar de carro? O cara está de velho. Sabe, irmão? Isso aqui é tão secular, não é que a gente não pode ter as coisas. Claro, irmão, eu quero que você entenda o que eu estou falando, por favor. Sabe? Eu tenho buscado uma vibe sobrenatural. Amanhã Jesus nos recolhe daqui. Eu quero estar preparado para a eternidade. Usar o que Ele me deu para servir o reino. Sabe? Usar, enquanto isso Ele vai nos abençoando. Eu tinha um sonho de pregar em Chapecó, irmão. Então o pastor estava aqui, pastor, domingo você prega em Chapecó para mim, na sede. Tinha um sonho, coisa antiga, enquanto a gente faz, Jesus faz por nós. Tinha um projeto, falei para você, tinha um projeto dessa plataforma digital, o projeto antigo, não tinha condição de fazer isso. Me convidava para dar aula. Uma vibe sobrenatural. Sabe? Quando nós estamos aqui, o reino de Deus está aqui, o mundo está aqui. Nós não podemos estar aqui embaixo, preocupados com aquilo. Sabe? Dá uma vibe diferente. Aleluia. Jesus não está assim. Isso, enquanto estiver aqui, irmãos, o pecado está mais distante de nós. A gente era menos olhando por cima. A águia no meio da tempestade, ela abre o voo e deixa a tempestade embaixo. Ela plana por cima. Os raios lá embaixo, ela está aqui em cima. A tempestade não deixa de existir, mas ela voa por cima. Aleluia. Vou pegar um pouquinho disso aqui. Vamos lá. Classes de pecados. Pecados por fraqueza, né? É claro, né? Nós temos... O ser humano vai pecar porque é fraco. É natural. Nós vamos pecar porque somos fracos, né? Não vamos pecar porque somos fortes. Nós vamos pecar porque em alguma área da nossa vida somos fracos. Isso é normal. É normal que isso aconteça, mas não é normal que nós pequemos. Não, porque nós somos santos. Santos é separado, não a auréola aqui em cima. É separado. A auréola, negócio, a auréola, sabe, isso aqui não é nada de cristão, né? Essa auréola aqui em cima, isso aqui é budista, né? Não tem nada a ver de cristão. Não sei quem está na ideia de desenhar essa auréola na cabeça dos caras lá na Bíblia. Quer dizer, desenhado. Nada de cristão isso. Nem sei onde é que tiraram isso aí, mas... né? Pecado por comissão e por omissão. Olha que interessante. Pecado não é só não fazer o mal, é deixar de fazer o bem. Pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por comissão, aquilo que você faz sabendo, ciente. Mas por omissão, não é só o que você fez, é o que você não fez. Quando eu omito de fazer o bem, eu estou pecando. Não, pastor, veja bem. Eu sou uma pessoa que tem um caráter X, eu não tenho ninguém para falar nada, glória a Deus. Justo, cara reto, olha o Jó aí. Justo, reto, um cara bom, um cara que sabe, é um cara que não incomoda ninguém, um cara de um bom testemunho, a família dele é um bom testemunho, é um cara, é uma bênção. Mas se ele se omite de fazer o bem, está pecando. E como é que eu vou me omitir de fazer o bem? Olha ali embaixo, ali, ó. Fome. Sabendo que a pessoa precisa ter comer e não fazer nada por ela. Irmãos, eu nunca despeço ninguém que vem na minha casa, mas nunca de mão vazia, nunca. Se eu não tiver, eu vou comprar para dar de comida, não. Eu digo bem claro, dinheiro eu não dou. Já dei muito. Né? Então encheu até a cara com o dinheiro que a gente dá. Mas não me arrependo que eu dei. Se quiser, eu fiz, né? Mas nunca, negócio que as plaquinhas de semáforo, não dê esmola, dou esmola toda a vida. A Bíblia diz que nós temos que saber esmolar. Temos que saber esmolar, irmãos. Principalmente com a minha filha junto. Faço questão, desde pequenininha, faço questão que ela veja, para ela aprender. Um dia eu estava em Lages, eu me lembro, me arrepio até hoje. A gente passou, tinha um senhor sentado no chão, e lá tem muito, em Lages tem muito disso. Muita cidade pobre, grande, mas pobre. 4 governadores do estado vieram dali, né? E, fora o senador, Lages sempre teve política importante. E mesmo assim, uma cidade pobre, enorme, dos 120 mil habitantes, eu acho, pobre. E aí, passando aquele pessoal sentado lá perto do banco da Caixa Econômica, na rua central, tem todos os bancos, é normal, rua bonita, mas cada pouco tem uma pessoa sentada pedindo esmola. Passamos na rua assim, um senhor deve ter uns seus 70 e poucos anos, mais ou menos, ou a cara de judiado pelo pecado, deixa eu ser mais velho. Eu passei ali, já levei a mão no bolso antes, saí do carro, já levei a mão no bolso, sabia que tinha gente pedindo. Mandado com minha filha aqui, a parte do outro lado, passamos aqui, eu parei, fui lá, Deus te abençoe, porque tem uma oferta de escovinho da canequinha dele. A minha filha ficou olhando, nós demos a volta e disse, pai, que coisa linda você fez, filha, você precisa aprender. Nunca deixe de fazer isso. Nunca, não pode dar para as placas, não esmole, porque nós estamos passando fome. É fácil colocar as placas. Nós não podemos financiar o vício. Não, é verdade, irmãos. Mas a Bíblia manda nós saber esmolar. Saber esmolar que às vezes faça alguma coisa. Sabe fazer o bem, não faz, não comete pecado.
E às vezes ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada que precise. Que tenha tudo que não precisa de nada. Então, ninguém é tão pobre que não pode dar nada, não. Façamos o bem. Em todo o tempo disso fala. Todo o tempo. Os dias são maus. Então, reparte teu pão, lance sobre as águas, depois de muitos dias não acharás. Reparte com 4 e com 5, se não me falha o texto, memória assim o texto, porque não sabes que mal vai vir sobre a terra. Hoje, a água está boa do teu lado, amanhã pode estar ruim. Reparte hoje, amanhã pode colher. Tu vai encontrar ela. Então, tive sede. A pessoa tem sede, fome, sede. É um estrangeiro, estando nu, enfermo. Jesus disse isso. Mas quando é que tivemos nu, for estrangeiro, tivesse preso, vamos te visitar, tivesse sede, né? Toda vez que não fizeram um desses pequeninos, a um desses seus irmãos, não fizeram para mim. Aí vem uma questão que a gente tem que pensar. Se isso é pecado, quantos a gente já pecamos nisso? A gente vê, eu vi a semana, eu fiquei assim, ó, eu vou dizer para você que eu vejo que o mundo tem jeito, porque a igreja está aqui. O mundo tem jeito que a igreja, irmãos, o mundo não está perdido, o Brasil não está perdido porque a igreja está aqui. A fiel, a coluna da verdade, da justiça da verdade é aqui. Enquanto tiver aqui a igreja, tem um jeito o mundo ainda. Eu cheguei aqui, estacionei o carro de noite, buscar minha filha, na coreografia, quando estacionei o carro aqui, parei ali, eu vi um senhor ali, totalmente bêbado, ali, né, estava tentando encontrar o pinocento que tinha perdido, e estava uma vou dizer o nome porque eu acho lindo, que é a irmã Késia e a irmã Mariluz na frente. E se eu vi as duas ali com aqueles senhores, vou lá, deve estar passando luta, né? Eu já cheguei perto dele, perto dele assim e tal, né? E ela disse, tudo bem, mas tudo, pastor, nós vimos ele subir essas, subindo aqui, eu não conseguia sair do lugar. Ia para frente e voltava atrás. Não conseguia subir morrendo, aí repocaram ele para cá. Enquanto antes de chegar aqui, ela tinha ligado já com um guri, aquele táxi, né, que você pega ali, guri que chama, tem guri, tem hoje tem de tudo na cidade, né? Carona, enfim. Chamaram desse cara. Ele veio, quando eu cheguei aqui, ele parou aqui, nos colocamos no carro, levando na parte de casa. Eu disse, mas vocês conhecem ele? Não, conhecendo. Aí eu ficava, nossa, seria a atitude mais natural do crente, mano. Não é porque nós conhecemos, porque fazer bem da própria casa é fácil. Fazer mal bem para aqueles que não conhecem que é difícil. E elas duas mulheres, eles só podiam ter deixado bêbado, só porque as duas mulheres pegaram, pagaram o cara, veio e pegou na parte de casa. Aí depois eu peguei as meninas da coreografia dentro em casa, que eu falo, peguei dentro em casa. Usar a própria casa é fácil fazer. Que bem tem fazer para aqueles que dizer que te amam para aqueles que te amam, que bem que outra coisa mais lógica existe, né? Você fazer amor, demonstrar amor com aqueles que te amam. Agora eu quero ver demonstrar amor com aqueles que não te amam. Então, essa é a questão. Omissão é você saber fazer o bem, ter condições de fazer para você negar. Isso é pecado. É pecado. Pecados sociais, nessa questão aqui, ó, corrupção, injustiça. Irmãos, esse bando de juiz injusto que está julgando causa injusta no Brasil aí, por questão de partidarismo e tal, isso tudo não vai ficar impune. Porque eles exercem poder e autoridade. E sendo ou não cristãos, por exercer poder e autoridade, devem sim prestar respeito às pessoas que eles estão sobre essa autoridade, que lhe dão essa autoridade. E isso, esse bando de político corrupto no Brasil e no mundo, de juízes corruptos, de juízes que julgam causa de acordo com a sua própria vontade, a Bíblia fala sobre isso, esses também vão prestar contas. E aí entra a nossa questão também, quando nós agimos dessa forma, quando nós nos beneficiamos de algum meio legal ou ilegal que possa fazer bem para nós, isso é um pecado social também. Eu estou pecando dessa forma. Porque ninguém está vendo, de repente, né, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, me perdoe, tá? Vou dizer, né? Perdoe, né? Aquele benefício do governo que vem para o pessoal que não tem o que ganhar para comer, né? Não tem o que comer, o pessoal vai lá e se inscreve, ganha aquele benefício, fica bem quietinho, né? Esse dia eu estava lá na casa de uma família, da minha família, tem que falar dos próprios, né? Da minha família. Anterior, alguém falou assim, não, veja bem, eu fiz, mas eu estou guardando tudo, se o governo vier cobrar, por que você vai esperar o governo cobrar? Não devia nem ter inscrito para receber. Já soltei os cachorros na hora. Já soltei, já disse também, disse para minha família, se eu souber que ele escreveu aí, ó, eu vou denunciar. Nós não estamos morrendo de fome? Me dá uma raiva isso aí, irmãos. Isso aqui é pecado. É pecado. E essas listas que apareceu, a lista de um monte de gente que escreveu, ganhou, mas tinha que sair, irmão, toda semana na internet, para você passar vergonha. Não, irmão. Isso aqui é para a gente estar passando fome. Sabe, isso aqui é pecado social. Nós estamos tirando a boca de quem não tem para alimentar nós. Não. Pecado social. Pecado no Espírito Santo, já falei.
Tá pesado de noite, né? Porque eu te falo, né? Deixa eu ficar até o final, né? Eu vou aproveitar tudo hoje. Estou numa vibe legal, espiritual aí. Amém, igreja? Amém? Manda brasa. Amém, igreja? Ai, ai. O pastor dizia aleluia, ai, ai, né? Aleluia, ai, ai. Mas, irmãos, eu estou aqui para ensinar. E você acha que eu ensino para você? Eu ensino para mim também. Eu falo em qualquer professor de teologia, vai dizer a mesma coisa. Nós aprendemos muito mais ensinando. É verdade. Irmãos, para mim ensinar isso aqui, eu estudo. Eu falei hoje para um professor amigo meu também, ontem eu disse, cara, nós estávamos embaixo tomando café, a gente fez um café para os pastores que veio de fora, né? A gente gostaria de fazer para toda a igreja, mas nem uma que seria o lógico, né? Mas a aglomeração não tem como. A gente veio para os pastores, vieram de longe, que iam voltar, enfim, para os aqui também, que estão tudo com mudança feita, a gente fez o café para eles lá embaixo. E eu falando com 2 professores lá embaixo, e eu dizendo para eles sobre essa questão. Nós estamos aqui para ensinar, mas a gente aprende muito mais, porque primeiro a gente tem que se dedicar estudando. Quando a gente estuda, a gente apanha bastante. Meu Deus do céu, meu Deus, eu preciso mudar. Só que a gente, depois a pessoa não passa uma hora lá falando teologia, eu posso vir para cá usar um termo teológico, eu falo aí, sobre a questão da origem do mal, todos vamos usar termos aqui teológicos. Já está o quê? É isso que a palavra nos ensina. Pecado pessoal e pecado de raça. Qual foi o pecado de raça que existe? Qual é o pecado de raça que existe? O pecado original. Adão e Eva pecaram. Vamos entender o pecado original aqui. O pecado original o quê? Adão e Eva pecaram, certo? Isso é o pecado da raça. Toda a raça que veio por Adão e Eva, por isso que Adão e Eva foram lá e fizeram aquelas aventais de folhas de figueira para cobrir as suas aulas genitais, porque eles entenderam que a partir dali, todo ser gerado por eles estaria debaixo do jugo do pecado. Eles entenderam isso. Então o pecado de raça põe toda a humanidade debaixo do pecado de Adão e Eva, certo? Correto? Bom, Juliano, eu pedi mais, podia pegar um copinho de água para mim? Eu pedi mais, vou pedir para ti porque não é que você não seja aluno, mas eu pedi mais não. Então, todos que pecaram estão debaixo do pecado de Adão e Eva, certo? Certo. Mas é da quebra do fato de eles terem ido lá e tomado da fruta. Da quebra da ordem de Deus. Não é do resultado do pecado de Adão e Eva. Como assim, pastor? Porque existe pecado de raça, mas existe pecado pessoal. Qual foi o pecado pessoal de Adão e Eva? Adão e Eva foram lá e comeram da fruta. Isso foi pecado de raça. Qual foi o resultado do pecado de Adão e Eva? Adão passou a ser de um jardineiro, um agricultor, colhendo em terra seca. A Bíblia diz que a terra produziria espinhos e cardos, e eles iam ter que comer daquilo, né? Então passou a ser um agricultor na terra seca, infrutífera. Eva agora ia dar luz com extrema dores, enfim, ia sofrer muito, ia ser sujeita ao seu marido, aquela coisa toda. E são resultados do pecado pessoal deles. Nós estamos todos debaixo do pecado original, sim. Sofremos também o resultado do pecado em Eva, porém nós não estamos ligados ao pecado deles. É a quebra da lei, a tomada da fruta. Dali em diante a condenação é para o homem, para a mulher e para a serpente. Nós sofremos algumas coisas, sim. Por exemplo, mulheres, até hoje, mulheres aí são espancadas, são mortas. Cada 5 minutos uma mulher é morta no Brasil, né? E a maioria das vezes é pelo seu próprio marido. No Brasil e no mundo. No Brasil. E é espancado no Brasil a cada 5 minutos. Eu não sei a cada quantos minutos que é no mundo uma mulher é morta. É menos de 5 minutos. A mulher é morta pelo seu companheiro, estimativa mundial. Acho que é a cada 4 minutos. Eu sei que é menos que é espancado no Brasil. E infelizmente, mas o que vem também decorrente do pecado original. Mas o juízo naquele momento é para eles. Nós estamos debaixo da quebra da fruta. Pegou na fruta, desobedeceu, comeu ou não. Pegou, a partir do que pegou, já era. Eu sabia que ia comer. Então, nós estamos debaixo disso. Isso é que é pecado de raça. Pecado pessoal é aquilo que eu pratico e isso vai gerar um juízo sobre mim. Aí eu não posso também atribuir o meu pecado como resultado do Eva. Não. Eu estou debaixo do pecado, sim. Romanos 3:3, porque todos pecaram e destituição da glória de Deus. Ponto. Eu aceitei a Cristo, confessei a Ele, me arrependi, eu estou perdoado. Acabou. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Acabou. Mas então, acabou o pecado de Adão e Eva. Não, eu simplesmente já não estou mais em pecado. Porém, obrigado, Juliano. Porém, eu continuo pecando e eu continuo sofrendo por resultado dos meus pecados pessoais. São os pecados que eu pratico. Deu para entender? Olha o que diz aqui o nosso livro aqui. O terceiro ponto ali.
onde diz pecado pessoal e pecado de raça. Assim, ó, o pecado de raça é nosso, mas o pecado pessoal de Adão não nos pertence e não participamos da sua culpa. É por isso que Deus imputa o pecado à raça e não os pecados pessoais de Adão sobre a humanidade. Podemos ilustrar esta evidência comparando os fatos com uma árvore. Olha só, o pecado de Adão é a raiz. A realidade de tudo quanto uma árvore se origina nas suas raízes, tronco e frutos. O pecado da humanidade são os ramos e os pecados individuais são os frutos. A raiz, o tronco, é o pecado original. Os pecados que a humanidade projeta em tudo isso, porque nós sofremos cada pecado de toda a humanidade. Eu não pequei, mas não estou sofrendo. Como não? Olha a pandemia. É desse lado disso também. Eu estou sofrendo com isso aí também. O cara não sofreu pandemia, não sofreu do Covid, não passou Covid. Mas o cara tem um comércio, o cara sofreu um problema. Qualquer um vai comprar um quilo de arroz, subiu, dobrou. Nós sofremos com isso, né? Então tem essa questão. Mas os nossos pecados individuais são fruto. A raiz, o original, a humanidade, os ramos e os nossos pecados frutos. A sentença de julgamento recai sobre a árvore inteira e não apenas uma parte da mesma. Não adianta, irmãos, então nós sofremos juntos. E aí eu tenho que entender uma coisa também. Deixa eu entender uma coisa. E o meu pecado, ele faz mal somente para mim e confronta Deus. Sim, verdade. Porém, o resultado do meu pecado, ele faz mal para toda a humanidade. Quando Acã pecou tomando uma capa babilônica, uma cunha de ouro, enfim, aquela coisa toda, quem é que pereceu no campo de batalha? Todo Israel. Não sei quantos mil foram mortos naquele dia na cidade de Ai. Porque uma pessoa só pecou, mas uma pessoa era parte do corpo chamado Israel. Imagina a igreja, o corpo de Cristo. Veja bem, uma pessoa só, se uma ponta do dedo doer, dói o corpo inteiro. Se entrar um espinho aqui para infeccionar e matar o corpo todo, não é só o dedo que joga fora. Então, na verdade, nossos pecados, eles fazem mal para nós e afrontam a Deus. Porém, o resultado do nosso pecado, ele afeta toda a igreja. E vou mais a fundo, toda a humanidade. Pastor, então nós sofremos pelo pecado das pessoas também. E é por isso que a Bíblia diz orar uns pelos outros, para que não pecais. Para que não entreis em tentação. Orar uns pelos outros fala de nós entender que tem mais pessoas sofrendo, mas que nós também vamos sofrer pela vida deles. Então é preciso nos orar. Aí a gente entra no nosso mundinho e pensa em nós, né? Meu Deus, eu fiz tudo certo e estou sofrendo, porque tem pessoas ao redor que estão pecando e precisam de ajuda, né? Existe isso tudo. Universalidade do pecado. Se tiver perguntas, pode perguntar, por favor. Universalidade do pecado. Quer dizer que o pecado está sobre tudo. Desde Adão e Eva, saímos lá de perfeição, está sobre tudo. Olha o que diz Ernesto Naville, na obra O Problema do Mal. Não digo que todos sejamos malfeitores, veja bem, manifesto, mas sim, afirmo que em cada homem existe um princípio de egoísmo, que é a natureza essencial do pecado. Cada ser humano tem, irmãos, e ele vai lendo aqui, vocês estão em casa, ele vai falando o seguinte, que uma criança, percebe, é uma criança pequenininha. Já o egoísmo de tomar para si é meu. É o brinquedo assim, então a criança pequenininha ganhou, é meu, não reparte com ninguém. Já se percebe ali, uma criança que nós temos como inocente, né? Já se percebe ali o egoísmo. Já se percebe ali a questão de tomar para si, a questão de dizer que é seu. Já numa criança pequena, já em nós adultos. Interessante que a leitura de Atos na igreja primitiva diz que ninguém dizia do que pertencia, que era seu. Nada tinham em particular, né? Antes repartiam o que tinham com todos. Partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, o Senhor operava maravilhas pelas mãos dos apóstolos, e dia por dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Olha que resultado tremendo. E aí Filo, o grande filósofo grego, vai dizer assim: eles eram terapeutas, pessoas diferentes. Se acordavam antes do cantar do galo, passavam longas horas de jejum, se abstiam do pão, e quando partiam o pão faziam isso com alegria, se congregavam, eles se reuniam com alegria. Ele diz, quando ele andou com Pedro, ele diz que eles eram assim, até que Filho os converte depois, né? Então o escritor vai dizer o seguinte, que a maldade do ser humano, ela está presente ela está presente, está presente no coração do homem, está presente ali, desde a sua infância está ali manifesta. A universalidade do pecado na história da religião fala o quê? O que vai falar nesse ponto aqui?
fala que isso fica manifesto de que toda religião que nasceu com isso na face da terra, ela sempre entendeu a existência de deuses desde o Olimpo do Império grego, que cria que haviam deuses julgando e deuses irados com a humanidade, já que o homem havia pecado e era necessário sacrificar alguém para que a ira dos deuses fosse aplacada. Quando na mitologia antiga colocavam, por exemplo, queimavam pessoas em vulcões, em atividade para acalmar, porque tinham a ideia de que os vulcões eram deuses, né, era a manifestação da ira dos deuses. Então queimavam as pessoas ali para ofertar, porque para aplacar a ira dos deuses, porque os deuses estavam irados porque o homem havia pecado. Isso, todas as religiões vão afirmar isso. O homem pecou, é preciso derramamento de sangue para aplacar a ira dos deuses. Ou seja, na história das religiões é presente a ideia de que o pecado existe, de que o juiz existe, de que o homem precisa fazer alguma coisa para se livrar da culpa. Eu tenho que fazer o homem não, entende? Não é preciso se arrepender, não, você tem que fazer uma coisa para se livrar da culpa. O cristianismo vem através da pessoa de Cristo e diz: não, você não tem que se livrar da culpa, você tem que confessar os seus pecados, se arrepender. A culpa que tira sou eu. Mas todas as religiões do mundo prezam por isso, de que existe um homem culpado e existe um Deus irado para com esse homem culpado. A universalidade do pecado testificada nas Escrituras, então no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na morte de Cristo, ambos, estou correndo um pouquinho aqui, mas ambos vão falar sobre isso. No Antigo Testamento, a questão de que o homem era pecador, era necessário que o sangue escorresse no altar para que houvesse um aplacar da ira de Deus, ou seja, um segurar, um reter, vamos dizer assim, Deus segura, retém a sua ira mais um pouco pelo sangue do animal ali, não perdoa. No Novo Testamento vem a ideia de que o homem é pecador e precisa se confessar a Cristo, logo ele vai ser perdoado pelo sangue de Jesus, e isso é tipificado na universalidade da morte de Cristo. Quando Cristo morre, ele paga nele o preço por todo o pecado da humanidade. O homem não precisa sacrificar, o homem não precisa tentar se livrar da culpa, o homem precisa somente aceitar que a morte de Cristo é suficiente para perdoá-lo dos seus pecados. Que coisa mais fácil, né, irmãos? É tão fácil que a gente pensa, mas é muito fácil ser assim, né? Quer dizer que é só confessar a Cristo, então? É que esse confessar tem a ideia de arrependimento. O confessar não é difícil, é difícil entender que você errou. É aceitar que você errou. É aceitar que... Quando eu vim para Jesus, irmãos, meu Deus... Quando ele diz assim, ele disse que o texto que ele deu é João 14,6. Fugiu o texto agora, João 14,6. Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém é o Pai, não por mim. Quando ele deu assim, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já ouviu isso 1 milhão de vezes. Ninguém vai ao Pai, não. Quando diz ninguém vai ao Pai, não por mim, se abriu, irmãos. Se abriu. Meu Deus, eu nunca tinha entendido isso. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então eu vou para o inferno. Irmãos, é a coisa mais linda da minha vida. Meu Deus, eu vou para o inferno. Na hora, se abriu. Ele se abraça alguém, um amigo teu vem para trás, para frente aqui. Já contei isso aí, né? Jesus me abraçou porque eu estava sozinho, ele levou para frente lá. É meu amigo, o Espírito Santo. Coisa linda. Levou para frente do altar. Mas se abriu para mim assim: meu Deus, eu estou em pecado. Porque se é só Jesus, então minha religião... Irmão, Deus abriu assim, foi... As escamas dos olhos de Paulo, né, caíram assim: meu Deus, que coisa tremenda. Eu estou pecando. Eu preciso de Jesus, não vou para o inferno. Então isso que é a grandeza desse ato, né? A transmissão da natureza pecaminosa, e aqui a gente vai entrar, não tem muita coisa para ser falada, eu vou fazer um resumão. A ideia de que alguns vão defender, irmãos, tem aqui alguns pensamentos teológicos depois aqui, que vão defender a ideia de que, primeiro, o pecado não era transmitido, não pode ser transmitido. A gente tem a ideia, primeiro, da questão hereditária. Nós herdamos a questão dos genes, do sangue, né, dos nossos pais. Todo ser humano ele herda 50% do pai e 50% da mãe. É normal isso. Nós herdamos de Adão e Eva isso. Então essa transmissão do pecado, ela não faz, irmãos, é o seguinte, olha, o fulano, assim, a ideia, por exemplo, Pelágio defendia a ideia de que, um dos bispos, né, dos grandes debatedores da história, ele defendia de que a pessoa nasce, mas ela não nasce no pecado. Então, ele nasce, daí depois de um tempo ele pode conhecer o pecado ou não. Então a ideia é de que nós nascemos, irmãos, e nós somos perfeitos, como Adão e Eva, nós não nascemos, nós não pecamos ali. Não, a Bíblia diz, é categórica, todos pecaram. E Paulo diz em
em pecado foi formado, e como é que é? Eu acho que Paulo diz, né? Se não me falha a memória, em iniquidade me conheceu. Davi, né? Iniquidade. Salmo 51, coisa boa, né? Ele diz: iniquidade me conheceu, o pai conheceu minha mãe, no caso, né? Em pecado, iniquidade foi formado. Iniquidade foi formado. Ou seja, peraí, como assim? Formado, eu já estava em pecado lá. Não tem, uma pessoa não nasce perfeita e depois não tem que ficar ruim, irmão. Nós nascemos ruim e depois não temos como bom com Jesus. Não nascemos mal, nascemos bons, meu Deus do céu. Cara, né? Tem gente que, irmãos, tem gente que é uma bênção. Tem pessoas boas demais, mas não muda o fato da sua história está marcada por pecado. Nasceu no pecado. Nós nascemos no pecado e viemos para Cristo. Nascemos para a perdição e viemos para a salvação. Então, essa transmissão, irmãos, não existe, não acontece quando a pessoa conhece e a pessoa discerne o bem e o mal. Não. Quando a pessoa é gerada, ela já está gerada debaixo do pecado, porque nós somos raiz de Adão e Eva. Lembra o pecado original? Estamos debaixo. Pecado original, estamos lá de baixo. Não tem ninguém que nasce diferente. Quem é que foi o único que nasceu diferente, irmãos? O único, porque ele não é semente de Adão. A semente da mulher. A semente da mulher, Cristo. Todos os demais. Lembra? E criou Deus. E gerou Adão. Toda a geração adâmica está corrompida e caída. Criou Deus, gerou Adão. Mas Cristo não foi geração adâmica. O último Adão, ele não é a geração adâmica, ele veio da semente da mulher. Efeitos da natureza, irmãos, já vamos ter que terminar, né? Efeitos da natureza pecaminosa. Olha só. Efeitos que acontecem com a natureza pecaminosa do homem: entendimento, homem que é cego, insensível, corrupto, na página 73, né? Agora 74, né? Corrupto, na questão da vontade, efeitos na vontade humana. Na vontade, o pecado é a inimizade, gera o ódio, aversão, obstinação e escravidão, literalmente escravidão. Aqui vai ter, irmãos, nas partes seguintes, quando fala histórico, vai ter o pensamento sobre Irineu e Tertuliano, Orígenes, Agostinho, Pelágio, já citei, Lutero, Calvino. As teses, cada um deles defendiam. É bom você ler isso, tá? Vou entrar aqui, não temos tempo, mas é bom você ler sobre cada um deles, que cada um defendia, para você ter ideia sobre que, irmãos, que as coisas que tem hoje em dia, as heresias que tem hoje em dia, não são novas, tá? Já nasceram muito tempo atrás, só voltaram à tona hoje, mas sempre estiveram ali. A teorias sobre a transmissão do pecado, né? A teoria pelagiana, teoria segundo a qual o pecado é de responsabilidade inteiramente individual, ou seja, o homem não nasceu no pecado, é responsabilidade nossa. O homem, ele cresce e ele passa a escolher pecar ou não pecar. Irmãos, quem é que escolhe fazer o errado, tendo consciência do certo? Nós pecamos porque nascemos do pecado e somos influenciados pelo pecado que existe em nós. Pronto. Você faz a coisa com naturalidade, porque aquilo é natural para você. O cara mente com naturalidade, o cara se acostumou a mentir. O cara, sabe, é uma coisa natural para ele, não é coisa, mas todo mundo faz, né? Não é que o cristão que diz, não posso fazer, porque a gente sabe que é certo e errado. Então a ideia dele é essa aí, que a ideia é que o homem, o homem é mau por escolha dele. Arminiano, isso já é mais para nós, né? Teoria segundo a qual a humanidade herda a natureza corrompida de Adão, mas não a culpa de seu primeiro pecado, ou seja, que eu já falei aqui. Nós herdamos sim a natureza corrompida, ou seja, o ser humano vai se corromper porque nós fomos gerados assim, porém não herdamos a culpa pelo pecado dele. Qual foi o pecado de Adão? Teve que fazer o quê? Numa terra de espinho e cardo, teve que produzir ali, teve que cuidar ali. Ou seja, o que aconteceu com ele naquele momento histórico não está sobre nós hoje, mas a queda da aliança está sobre nós hoje. Nós herdamos o pecado, mas não a culpa do pecado. A teoria agostiniana, teoria que admite não só a herança da natureza corrompida de Adão, mas também a culpa do seu pecado. Então, também, isso aqui eu já ensinei, já aprendi sobre isso também. Ou seja, nós também estamos debaixo daquilo e também vivemos aquilo cotidianamente. Não vivemos. Não vivemos. Teologia dos pactos ou federal. Federal já é uma coisa legal. Teoria que admite que Deus cria cada alma pecadora que vem ao mundo devido à quebra da aliança entre Adão e Eva. Aqui já joga em cima
começa a jogar em cima das costas de Deus a responsabilidade. Quando o homem não consegue justificar, a teoria é achar alguém que responda por isso. E tem duas pessoas que respondem sempre, né? O diabo e Deus. Só que como o diabo não cria nada, alguém tem que responder, o que cria Deus. Então já é uma outra questão. Teoria, isso aqui eu estou lendo tudo, irmão, só o resumão aqui. Eu digo, você tem um livro em casa, vê esse livro em casa. Eu pedi na aula passada, você lê, claro que vocês leram isso em casa, né? Teoria que considera que as almas dos homens são porções espirituais que estavam em Adão e são individualizadas em cada pessoa. Já vai para o espiritismo. São porções, que a alma dos homens são porções espirituais que estavam em Adão. Como é difícil entender que Adão pecou. Nós somos filhos de Adão e estamos debaixo daquele pecado. Cria esse paralelo para tentar definir uma coisa que não tem como definir. Não, peraí, tem um jeitinho, irmãos. Às vezes eu penso que esses caras aqui são tudo bispos da Europa, né? Parece que são brasileiros, achando um jeitinho para justificar tudo. Tem um jeitinho. Gnosticismo e maniqueísmo. Teoria que ensina que o corpo é responsável pelo pecado do homem. Ou seja, aqui a ideia dos gnósticos é que o homem, o ser humano, ele vive, a carne é por pecado, o que salva é a alma, então a carne não adianta fazer, o ser humano é pecador. O negócio é preparar a alma, porque o corpo não tem nada com a alma. O homem vai alcançar o estado de gnose, de extrema espiritualidade, ao ponto de ele conseguir distinguir o que é alma e o que é corpo, logo o corpo é o pecado. Então, irmão, vamos pecar mesmo, não tem jeito, né? Então vamos afundar o gavião. Teoria mítica. Teoria que ensina que a queda de Adão e da raça é um mito, uma alegoria. Tinha um pastor, um obreiro amigo meu, que ele dizia que, a Bíblia diz que, em Hebreus diz, né, que Esther, que Jesus, que as esposas de Abraão, Rebeca não, Sara e Agar eram apenas alegorias, mas ele está usando uma linguagem figurada ali. Mas ele dizia que Sara não existiram apenas alegorias, mas então de onde é que veio Israel então? Apenas alegorias, irmãos. E não, e falei assim, em púlpito, pregando em púlpito, eu ouvindo isso, Jesus amado, e eu com as caras de boca quando saiu as heresias, assim, Jesus querido, onde é que saiu isso aqui? Mas ele pregou, eu vi isso aqui, eu estava lá, eu estava lá no culto. Porque Sara e Agar são apenas alegorias, nunca existiram. Disse, meu Deus, mas onde é que vieram os povos dos árabes e os povos de... Acabou tudo agora. Acabou tudo, porque agora Agar não existiu, Sara também não. Onde é que Abraão teve filho agora? Meu Deus do céu. Mas olha, acabou o mundo? Não tem mais jeito, porque agora você não existiu, né?